perdido me encontrou, estando cego pude ver, Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor, redenção. Deus prometeu o melhor pra mim e nele esperarei. Escudo e força ele será enquanto eu viver. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão. Boa noite. A graça e a paz do Senhor a todos os irmãos. É um prazer estar aqui dirigindo esse culto. É um prazer estar aqui mais uma terça-feira, toda terça-feira. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui reunido com a igreja, em oração, em louvor e entregando o culto ao Senhor. Eu gostaria de orar para iniciar. Oremos então. Soberano Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, ó Deus, de estar aqui, Senhor, servindo a Ti, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui presente e por todas aquelas, ó Deus, que não puderam estar aqui hoje. Recebe, Senhor, nosso culto, recebe, Senhor, nosso louvor e as nossas orações. Tudo isso, Senhor, é para Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Provérbios, Provérbios de Salomão. Provérbios 16, versículo 3. Provérbios 16, versículo 3. O livro de Provérbios, ele foi escrito pelo rei Salomão, que ficou conhecido por sua sabedoria. Então, vamos ler agora um versículo que foi escrito por um homem muito sábio, e que esse versículo possa ficar no coração dos irmãos e que possamos aprender e seguir esse conselho. A palavra do Senhor diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém?
Em outras palavras, o texto diz, em palavras mais claras: consagre ao Senhor tudo o que você faz e tudo dará certo. É isso que diz o versículo. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e tudo dará certo. E consagrar a Deus é fazer com excelência, fazer com amor, fazer o melhor. Consagrar a Deus é acreditar e confiar que Deus está conosco em todo momento. E se a gente consagra, se a gente faz o melhor e confia no Senhor, então não há por que temer. Amém? Então, que esse conselho fique no coração dos irmãos. Tudo que possamos fazer, tudo que pensarmos em fazer, devemos primeiramente entregar ao Senhor. E confiar, principalmente confiar no Senhor. E se a gente confia no Senhor, então não há por que temer. Amém. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor. Amém, boa noite a todos, graça e paz, amém? Como é bom poder estar de volta de novo, né, para esse momento de culto, momento de adoração ao Senhor. Eu diria que é um privilégio nessa noite estarmos aqui para esse momento. Passamos muitos dias sem podermos congregar-nos, reunir como igreja do Senhor. E agora temos essa graça, esse privilégio, porque servir ao Senhor, prestar um culto ao Senhor, e esse momento é um momento ímpar para a nossa vida. É um momento que os nossos louvores serão levados ao trono do Senhor Deus, e o momento a qual nós escutamos a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Por isso que é um momento ímpar, é um momento privilegioso estar aqui nessa noite, amém? Vamos louvar o nome do Senhor, vamos cantar os nossos salmos e hinos, hino de número 412, que tem como título Confiança. Mas eu sei
Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Esse cântico é muito lindo. Ele fala no momento em que fomos tirados do jardim, se referindo a Adão e Eva, e fala no momento a qual Cristo nos resgatou. E agora queremos conhecer esse resgatador. Queremos conhecer esse Jesus que um dia se deu por nós na cruz do Calvário. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor.
conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado Eu nele. quero conhecer Jesus. Eu quero E conhecer. ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A gente que está aqui vai ter o privilégio de poder trazer as nossas ofertas e dízimos e depositar no altar do Senhor. Amém? Então, por favor, irmão Leno, por gentileza, meu querido, pode colocar aí, certo? Vamos cantar mais outro cântico enquanto nós fazemos esse momento de dízimos e oferta. Então, você pode ficar à vontade e fazer esse momento. Vamos louvar mais um cântico ao Senhor. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê teu cuidado,
cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais. Me amas com Tua forte mão, tua forte mão. Guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, ó Deus. A tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais. Me amas com amor sem fim. Sem fim. amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ter esse momento de oração agora. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse momento, por esse retorno às programações da igreja. Pai, muito obrigado pelo cuidado do Senhor para conosco, por tudo que o Senhor tem feito, pelas bênçãos, pela proteção, pelo sustento. Muito obrigado, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos livrado de todo o perigo e de todo o mal. Nós aqui depositamos ao altar a oferta com um coração grato ao Senhor, não com constrangimento, nem por obrigação, mas com alegria, porque o Senhor ama quem dá com alegria. É por isso que nós depositamos nessa noite. Senhor, fica conosco no decorrer desse culto. Fala conosco, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Mayara? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que lindo, né? O louvor. A tua forte mão guarda os meus dias. E em momentos, esses dias que estamos vivendo tão difíceis, esses dias que estamos vivendo, o qual a gente teme por tudo, até chegar perto de algum familiar, chegar perto de alguém que a gente ama, que devemos ter esse medo, devemos ter esse cuidado. Mas o louvor diz, a tua forte mão, Ele guarda os meus dias, Ele guarda os nossos dias. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. Quero convidar o pastor para estar ministrando a palavra. Vou estar orando pela vida do pastor, então. Amado Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos guarda de todo o mal. Te apresento, ó Deus, a vida do pastor Welton, que o Senhor, ó Deus, possa usá-lo, ó Deus, assim, para que o Senhor possa falar conosco, ó Deus. Usa, Deus, o teu servo, para que ele possa ministrar a tua santa palavra, Senhor. E que essa palavra, ó Deus, chegue até os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos, graça e paz, amém? Vamos passar para o momento da palavra. Eu os convido para abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Vamos fazer a leitura do capítulo de número 1, verso de número 19 até o verso de número 26.
Filipenses capítulo 1, verso 19, até o verso de número 26. Vamos dar continuidade ao nosso estudo nessa maravilhosa carta da palavra do Senhor. Vamos entender um pouco esse texto e assim extrair algumas lições da palavra do Senhor para a nossa vida. Filipenses capítulo 1, verso 19 ao verso de número 26. Filipenses capítulo 1, verso 19 até o verso de número 26. Aquele que encontrou, por gentileza, vamos nos colocar de pé com toda a reverência à palavra do Senhor para esse momento. Todos encontraram? Amém? Amém? Vamos fazer a leitura do texto, então. Verso 19 do capítulo 1 de Filipenses. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso estou, certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Até aí o texto. Eu sei que oramos, mas eu queria orar novamente com vocês. Então baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, peça que o Senhor ajude você nessa noite no entendimento da palavra do Senhor. Amém? Pai, no nome de Jesus, estamos diante do santo livro da palavra do Senhor. Pai, como tem sido para a igreja durante a história essa carta, assim, ó Deus Pai, cremos que ela fala ainda hoje. Não porque é escrito de Paulo, mas porque é palavra do Senhor. Por isso, nessa noite, o nosso pedido é que o Senhor fale conosco, fale a cada vida aqui presente, aqueles que estão assistindo. Peço que o Senhor Deus Pai fale de maneira poderosa, porque o Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. De tal forma que venhamos sair desse momento, não da forma em que entramos, mas cheios do conhecimento e do Espírito Santo do Senhor. De tal forma que sejamos não somente ouvintes da palavra, mas sobretudo praticantes. Que de fato essa palavra que aqui será exposta venha a ser alimento para as nossas vidas, de tal forma que venhamos viver em novidade de vida, que venhamos viver uma vida que agrade somente ao Senhor. Assim oramos e pedimos, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Pode se assentar, por gentileza, vocês que estão aqui presentes. Pode tomar o seu assento. Então, meus irmãos, como eu havia dito, essa carta de Paulo aos Filipenses é uma carta muito rica da palavra do Senhor. E até aqui, estudamos do capítulo 1 até o verso de número 18, e fomos um pouco do verso 19 ao verso 20
na última transmissão, quem assistiu a transmissão, viu um pouco dessa exposição. Então, chegando agora no verso de número 19, agora, e indo até o verso de número 26, iremos expor o conteúdo dessa perícope, ou dessa porção da palavra do Senhor. Até aqui, certamente, foi diversos ensinamentos práticos para a nossa vida, de tal forma que parece que Paulo está falando hoje. Parece que Paulo está vivendo esse momento de pandemia. E ele fala exatamente para a vida de cada um de nós, tanto para a igreja durante os séculos, como também para a igreja atual, a igreja do século 21. Então, olhando para esse texto da palavra, do verso 19 até o verso de número 26, se fôssemos dar um tema a essa porção da palavra do Senhor, o nosso tema seria as convicções de um homem de Deus. As convicções de uma pessoa crente em Jesus. É exatamente isso que eu queria pensar com vocês nessa noite. É exatamente isso que conseguimos observar no texto da palavra do Senhor, aqui em Filipenses capítulo 1, do verso 19 até o verso de número 26. E com isso, eu quero dividir essa carta, ou melhor, esses versos em 4 partes. Eu queria observar cada parte com vocês nessa noite e, por fim, extrair algumas lições para as nossas vidas. Ou seja, o que é que esse texto tem a ver comigo? Essa é uma grande pergunta que sempre fazemos ao texto da palavra do Senhor. Então, primeiro ponto, nós temos aqui no verso de número 19. Como eu havia dito, é a convicção, ou as convicções de um homem de Deus, de uma pessoa que crê de fato. Não somente de palavras, mas também de ação, de atitude. Uma pessoa que diz assim como cantamos nessa noite: eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É uma convicção, são convicções que o apóstolo Paulo vai expor aqui na palavra do Senhor. Então, primeira convicção está no verso de número 19. É a convicção de sua liberdade. Como eu falei em outras ocasiões, Paulo, quando escrevera essa carta, ele estava preso em Roma. Era uma prisão domiciliar. Pastor, como isso é possível? Você está preso de maneira domiciliar. Paulo estava preso em Roma, mas estava pagando para estar preso. Ele pagava aluguel e com isso ele recebia as pessoas para pregar e ensinar a palavra de Deus. Isso está registrado no livro de Atos, capítulo de número 28, exatamente a ocasião a qual Paulo se encontra quando escreve essa carta. Então ele está numa prisão em Roma. Então por isso que ele diz no verso 19, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. A primeira convicção do apóstolo Paulo aqui, nessa porção, é a convicção de liberdade. Ele tinha certeza que um dia ele estaria solto. Observe comigo, por gentileza, mantenha com a sua Bíblia aberta, tá certo? Abra, por gentileza, no capítulo 2, verso de número 24. Observe o que ele diz à igreja. Filipenses 2, verso 24, ele diz: e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Irei para onde? Observe no contexto, verso 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho. Ele está falando de Epafrodito, que foi ter com ele em Roma, levando uma oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Então Epafrodito trouxe boas novas, e inclusive, muito provavelmente, essa carta aos filipenses. Então, ele diz: e este com efeito é que espero enviar,
tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Verso 25, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, Epafrodito vai ter com o apóstolo Paulo, recebe de Paulo as boas notícias, a mensagem para a igreja de Filipe. Epafrodito, então, como cooperador do evangelho, vai até Filipos e traz boas notícias. E com isso Paulo diz, olha, eu mando Epafrodito até vós, e brevemente irei ter com vocês. Porque Paulo, ele tinha convicção de que um dia seria liberto e estaria então com a igreja. Talvez você pergunte, mas pastor, qual era a convicção, ou em que se baseava a convicção de Paulo? A convicção de Paulo aqui nesse ponto, ela se baseava em duas razões. Ela sustentava por duas razões. A primeira razão, ainda no verso 19 do capítulo 1, ele diz, porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica. O que é que Paulo ele sustentava aqui? Por que Paulo tinha tanta convicção de que um dia ele estaria liberto da prisão romana? Por causa das súplicas, das orações dos irmãos. Paulo, mesmo sendo um servo de Cristo e ter visto a Cristo e ser chamado pelo próprio Cristo, Paulo era um homem que acreditava nas orações dos irmãos, nas orações da igreja. Paulo diz, olha, eu estou certo de que um dia eu serei liberto por causa das súplicas de vocês, por causa das orações de vocês. Paulo acreditava nas orações, de tal forma que ele diz aos Tessalônicos, a igreja de Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17 da sua primeira carta, ele diz, orai sem cessar. Na mesma carta de Filipenses, no capítulo 4, Paulo diz, leve ao Senhor Deus as vossas orações pelas petições e súplica. Entregue e lance sobre ele as vossas ansiedades, apresente as suas orações, petições e súplicas. Então Paulo, ele acreditava na oração. Era isso que se baseava a sua convicção, em saber que Deus escuta as nossas orações. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, marque nesse texto, por gentileza. Abra sua Bíblia em Filemão. Fica depois, Filemão. É uma pequena carta, não tem capítulo, apenas versículos. Vamos ler o verso 22. Filemão, fica logo depois. Você vai se deparar com 1ª, 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Filemão 22. Observe comigo o que diz o apóstolo a esse homem. Verso 22. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Paulo fala com esse homem, pergunta, aonde Paulo estava? Observe comigo, por gentileza, o verso de número 9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Onde é que Paulo estava quando escreveu essa carta, Filemão? Preso. O que é que ele diz aqui? Prepare pousada. Opa! Paulo estava preso. Ele diz então, prepare pousada. Mas por que ele diz isso? Porque ele tinha convicção que pelas vossas orações, ou as orações de Filemão,
um dia ele seria restituído, um dia ele estaria liberto. Então essa era a convicção do apóstolo Paulo. Volte comigo, por gentileza, para Filipenses. Então essa primeira convicção de sua liberdade se baseava nas orações dos irmãos. E segunda razão pela qual Paulo tinha essa convicção, por causa da provisão do Espírito Santo de Deus. Observe comigo Filipenses, capítulo 1, verso 19, ele diz: porque eu estou certo de que isto mesmo, pelas vossas súplicas e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segunda razão pela qual Paulo tinha convicção de sua liberdade era a provisão do Espírito Santo. Paulo acreditava na ação do Espírito Santo. Paulo acreditava que por meio do Espírito Santo de Deus, o Senhor Deus, ele executava, ele realizava a sua obra. De tal forma que ele diz isso no capítulo 1, verso 6, observe comigo. E estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo sabia e tinha convicção da ação do Espírito Santo de Deus. Paulo sabia que aquele que começou a boa obra, ele ia completar até o dia de Cristo. Por que Paulo tinha tanta convicção de sua liberdade? Porque ele acreditava na obra do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo de Deus. E para isso, eu gostaria de dar uma ilustração, pensando nesse ponto. A convicção de Paulo em face da sua liberdade. A convicção se baseia nas orações dos irmãos. Paulo acreditava de fato nas orações. Segundo, na provisão do Espírito Santo de Deus. E Paulo, ele tinha experiência de passar por essa situação. Tanto situação de oração, como também da provisão e da obra do Espírito Santo de Deus. Se a gente olhar ainda nessa cidade, Paulo, ele é preso juntamente com Silas. E os irmãos já conhecem a história. Paulo está preso e uma certa hora da noite, Paulo começa a orar e louvar ao Senhor. E de repente vem um grande terremoto, de tal forma que as cadeias começam a se abrir. E muitos do que ali estavam presos, estavam com as cadeias abertas, livres, querendo sair, claro. Então, os irmãos já sabem a história, o carcereiro estava a ponto de tirar a sua própria vida, quando Paulo diz, não faça nenhum mal contra você, porque nós todos aqui estamos. E é quando ele pergunta, o que eu faço para aceitar, para ter a salvação? E Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. O que nós pegamos é exatamente a experiência do apóstolo Paulo. Ele tinha experiência de estar preso e orar ao Senhor, orar e louvar ao Senhor. E o Senhor Deus, que escutou a oração do apóstolo Paulo, aconteceu um terremoto, então as cadeias se abrem. Entende por que Paulo ele tinha tanta convicção? Porque Paulo já tinha passado por essa situação. Oração e a providência, a provisão e a ação de Deus através do seu Espírito. Através do seu Espírito. Segunda parte desse texto está no verso de número 20. Observe comigo. As convicções de Paulo, elas gerou expectativa e esperança. Verso 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. As convicções do apóstolo Paulo, elas geraram expectativa e esperança para ele, de tal forma que ele declara que não seria envergonhado. Alguém pode até falar da situação a qual o apóstolo estava se encontrando. Alguém até pode falar o que Paulo estava vivenciando, porque Paulo estava preso. Como o líder da igreja, o pastor da igreja, o fundador da igreja, está preso.
Mas Paulo diz: olha, eu estou certo de que em nada serei envergonhado. Nada serei envergonhado. Essa convicção de Paulo gerou expectativa e esperança. Ele vai passar por muitas coisas como ele tem passado, mas ele tem uma coisa por certo, de que ele não seria envergonhado. Envergonhado. E isso é muito interessante, porque vivemos em um contexto em que, para as pessoas, o cristão é alguém antiquado, é alguém fora de moda, é alguém que não sabe viver o mundo que está lá fora. E Paulo diz: olha, eu estou certo de que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, a minha vida, ela engrandece a Cristo. É isso que ele diz. Como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo. Essa é a convicção de Paulo, de que ele não seria envergonhado, mas que Cristo seria engrandecido no seu corpo. E aqui tem a declaração do verso 20, que leva para o verso 21, que ele diz: quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Era essa a convicção e essa a expectativa do apóstolo Paulo, de que em nada seria envergonhado, pelo contrário, Cristo seria engrandecido no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque Paulo tinha certeza de uma coisa: o viver é Cristo e o morrer é lucro. E o morrer é lucro. E certamente isso vai nos levar para a nossa terceira parte desse texto, que é a convicção de um viver ou morrer para Cristo. Paulo, ele tinha convicção de uma vida para Cristo, de um viver para Cristo. Quando nós olhamos para o verso 21, é uma declaração extraordinária do apóstolo Paulo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em outras palavras, Cristo era a razão da existência terrena de Paulo. Ou seja, o motivo principal pelo qual ele estava vivendo. Se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Se eu viver, eu vou estar fazendo a vontade e a obra de Cristo. Um homem que vivia para Cristo. De fato, Paulo vivia em Cristo. Paulo vivia para Cristo. Para Paulo, a morte não é sinônimo de perda, mas de lucro. Uma pessoa crente em Cristo não perde na sua morte, mas ganha um viver na eternidade com o Senhor da glória. Observe a declaração do apóstolo Paulo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele vai explicar o porquê o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora eu queria que vocês atentassem um pouco para essa declaração, e essa grande declaração. Você já viu alguém fazer essa declaração? O morrer é lucro? Se o morrer é lucro, quanto de nós queremos morrer? Quem quer ser o primeiro da fila? Quem pensa como Paulo pensou? Quem tem as mesmas convicções do apóstolo Paulo? Observe comigo. Para Paulo, a morte não é sinônimo de perda. A morte é lucro. A morte é proveito para Paulo. E talvez você pergunte: mas pastor, que convicção? O que Paulo de fato acreditava? O que Paulo de fato sabia? E é isso que eu queria observar com vocês. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Você está em Filipenses, marque Filipenses. Volte um pouco a sua Bíblia e vá para 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. O que de fato esse homem sabia para fazer essa declaração? Observe comigo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 19.
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Onde é que estava a esperança do apóstolo? Em Cristo. Mas aonde estava a esperança do apóstolo em Cristo? Nessa vida? Não. Na eternidade. Porque se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aqui ele vai falar do contexto de ressurreição. Cristo ressuscitou, ele é as primícias do que dorme. E se Cristo ressuscitou, nós um dia que estaremos com ele, que cremos nele, ressuscitaremos também, para estar com ele. Essa é a convicção de Paulo. Observe comigo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. Estamos falando da convicção de Paulo, tanto viver ou morrer, que é para Cristo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. Paulo escreve já no finalzinho da sua vida e do seu martírio, onde ele seria decapitado pelo imperador romano Nero, na década de 60. Então ele diz as últimas palavras aqui escritas: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Que partida é essa? É a mesma partida de Filipenses. Porque se eu partir, eu vou estar com Cristo. Partida aqui é a morte. O tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos o quanto amam a sua vinda. O quantos amam a sua vinda. Qual é a convicção de Paulo? Paulo está no corredor da morte. Paulo está sendo decapitado, ou será decapitado, pelo imperador romano, Nero. E no corredor da morte, Paulo diz: porque o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará. Não somente a mim, mas todos quanto amam a sua vinda. Que convicção, né, irmãos? Que convicção. Que convicção. Abra comigo o último texto, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 1 ao 4. Estou falando porque Paulo, ele afirma que o morrer é lucro. O que de fato ele acreditava? Ele acreditava que a esperança dele em Cristo não se limita a essa terra, mas a esperança está na eternidade com Cristo. Ele acreditava que o tempo da partida é chegada e ele receberia a coroa da justiça, a qual o Senhor reto juiz daria a ele. E por último, 2 Coríntios capítulo 12, verso 1 ao 6. Observe esse texto comigo. Não sei o quanto de vocês já leram essa carta de Paulo aos Coríntios. Se leram, não sei se vocês depararam com esse texto. Se sim, não sei se vocês observaram de fato o que Paulo estava se referindo. Observe o verso 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas.
Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então Paulo vai falar de um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sabe, Deus sabe. Alguns estudiosos acham que Paulo estava se referindo a outra pessoa. No entanto, o texto deixa claro: foi arrebatado ao paraíso, verso 4, e ouviu palavras inefáveis, os quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Esse homem que foi arrebatado até o terceiro céu é o próprio apóstolo Paulo. E ele ouviu palavras inefáveis. Talvez você já tenha visto aí no YouTube, né, nas redes sociais, alguém dizendo: eu fui ao inferno e eu vi coisas lá, e a pessoa volta do inferno. Isso não é verdade. Ou outras pessoas dizendo: eu fui ao céu e voltei, e eu vi anjos, eu vi muitas coisas. Eu não sei se isso é verdade. Porque teve um homem que foi ao céu, e ele não falou muitas coisas do céu. Ele só falou que ouviu coisas inefáveis. Irmãos, entende? Se a gente olhar para a palavra do Senhor, já é o suficiente, irmãos. Não precisa dizer como é os anjos, porque a palavra do Senhor fala como é os anjos. Não precisa falar como é o céu, porque a palavra do Senhor fala como é o céu. Mas enfim, Paulo, ele fala que foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, ouviu coisas inefáveis. Paulo, ele tinha convicção do que era o céu, do que era o paraíso. Por isso, então, ele fala que o morrer é lucro e o viver é Cristo. E o viver é Cristo. O Dr. Lloyd Jones, ele faz uma citação interessante. Ele diz: há um sentido em que todo aquele que encarar este versículo só poderá sentir que pisa em solo sagrado. De fato, a declaração do apóstolo Paulo é uma declaração muito profunda, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo tinha convicção de que se ele morresse, ele estaria com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Quarta e última parte dessa carta é o dilema e a convicção do apóstolo Paulo, que vai do verso 22 até o verso de número 25, onde ele diz: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado ou outro, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então eis aqui um dilema. Paulo diz: olha, eu não sei agora o que hei de escolher, sabendo que se eu partir, eu vou estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E se eu ficar aqui, eu vou produzir frutos para o meu trabalho, ou para a pregação do Evangelho. Ele já havia dito isso, aquilo que nós pensamos na última transmissão, que ele diz no verso 12 do capítulo 1: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo estava preso, então Paulo queria encorajar os irmãos que estavam desanimados pela prisão do seu fundador. Então Paulo diz: meus irmãos, não fiquem desanimados. As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o Evangelho. E eu falei na última transmissão o que de fato contribuiu à prisão de Paulo. Paulo, ele pregou para a guarda pretoriana, que era a guarda de elite do exército ou do imperador romano. Então Paulo pregou o Evangelho, de tal forma que em Filipenses capítulo 4, verso 22, ele diz: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Quem são os da casa de César? São a guarda pretoriana, ou é a guarda pretoriana, que são os soldados que ficavam
sobre a vigilância do apóstolo Paulo. Então Paulo diz, olhe, eu não sei agora o que é que eu devo fazer. Eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ele sabia disso, que a sua felicidade, a sua alegria e esperança em Cristo não se limitava apenas a essa vida, mas à eternidade. Paulo sabia que, porque ele foi até o terceiro céu e ele viu coisas inefáveis, ouviu coisas inefáveis, Paulo sabia que um dia ele iria receber a coroa da justiça, a qual o Senhor, reto juiz, daria a ele. Ele tinha convicção disso, mas havia um dilema no apóstolo Paulo. Eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, mas também eu quero estar aqui e pregar o evangelho de Cristo. Que coisa, né, irmãos? Que coisa. Eu acho que se a gente for pensar, a gente só tem o desejo de uma coisa, né, irmã Maera? Viver muito tempo. Quem tem o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor? Essa é a convicção do apóstolo Paulo. Lembra comigo? As convicções de um homem de Deus. Uma pessoa crente de fato em Cristo. Essa é a convicção do apóstolo Paulo. Então ele tem esse dilema. O proveito de viver na carne é que está no verso 12, verso 22, e o proveito incomparável de partir e estar com Cristo. Se colocássemos na balança esses dois pontos do dilema de Paulo, eu acredito que o segundo pesaria mais. Entretanto, esse era o seu maior desejo. Observe comigo o verso de número 23. Olha o que Paulo diz. Ora, de um lado ou de outro, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Qual era o desejo de Paulo de fato? Embora ele estando vivendo esse dilema, de estar com Cristo, partir e estar com Cristo, e por outro lado, estar produzindo, pregando o evangelho e muitas pessoas se convertendo a Cristo, produzindo frutos para do seu trabalho, a pregação do evangelho. Mas o que de fato Paulo desejava? Ele diz, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então Paulo ele tinha essa convicção de estar com Cristo. Dois dilemas. Então, o que é que Paulo de fato escolhe diante desse dilema? Está no verso 24 e 25. Ele diz, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Então a convicção de Paulo era, eu vou ficar na carne. Eu vou ficar aqui para produzir ou pregar o evangelho, para que a igreja ela venha crescer, o reino de Deus ela venha expandir. Ele vem expandir e muitas vidas venham se converter a Cristo. Trocando em miúdos, de fato, a vida de Paulo e o viver de Paulo era Cristo. Desejo de partir e estar com Cristo. E o desejo de ficar e fazer a obra de Cristo. A obra de Cristo. Como nós temos o que aprender desse homem. Como nós temos o que aprender de Paulo. E ele fala os objetivos pelo qual ele está convencido de que seria necessário ficar e permanecer com os irmãos. Ele diz isso no verso 25, o objetivo. Para o vosso progresso. No verso 12, ele já havia dito, as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso. Como eu citei a citação do William Beckley, ele diz que essa palavra progresso, usada no texto grego, é uma palavra expressiva, porque progresso quer dizer um avanço de um exército. Então Paulo diz, eu tenho o desejo de ficar por causa do avanço do evangelho, o avanço da igreja, o avanço do reino de Deus. Então Paulo ele tinha isso em mente,
o avanço do Evangelho de Cristo. Segundo objetivo pelo qual Paulo ele decidiu, e ele estava convencido de que seria necessário ficar com os irmãos mais um tempo, embora tendo o desejo de partir e estar com Cristo, por causa do gozo, da alegria dos irmãos. É isso que ele diz no verso de número 25. Ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Por causa da alegria dos irmãos, Paulo diz, não, é melhor eu passar mais um tempo com vocês. Embora eu tenha o desejo de estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, embora eu sabendo que eu vou receber a coroa da justiça, embora eu sabendo que eu vou deixar todo o meu sofrimento quando eu estiver com Cristo, mas eu vou passar mais um tempo aqui, para que a alegria de vocês aumente mais e mais. A alegria de vocês aumente mais e mais. Muito provavelmente, meus irmãos, a igreja de Filipos estava desanimada por causa da prisão de Paulo. Como eu falei para vocês, o fundador da igreja, o pastor da igreja, o missionário, estava preso. Certamente a igreja estava sentindo por isso. Então, por isso que Paulo diz, olha, eu estou convencido, por amor de vocês, que eu vou ficar mais um tempo com vocês. Eu vou ficar mais um tempo com vocês. Amém? E o último objetivo pelo qual Paulo queria ficar com os irmãos está no verso de número 26. A fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Terceiro objetivo pelo qual Paulo tinha convicção de estar com os irmãos é para que Cristo fosse glorificado na sua vida, na sua vida. Portanto, essas são as convicções do homem de Deus. Convicção da sua liberdade, convicção que gerou expectativa e esperança, convicção de um viver ou morrer para Cristo, e uma convicção, embora em um dilema, de estar com a igreja para servir, para fazer a obra de Cristo, para que os irmãos tivessem alegria, para que o evangelho progredisse e para que Cristo fosse glorificado. Agora eu vou encerrar esse momento fazendo algumas aplicações para a nossa vida desse texto da palavra do Senhor. Agora esse é o momento que você diz, o que é que isso tem a ver comigo? O que é que eu posso levar para a minha casa? Primeira aplicação. O que tem sustentado a sua vida? Observe comigo. O que tem sustentado a sua vida? Se eu perguntar para você, o que tem sustentado a vida de Paulo? O viver é Cristo. O que tem sustentado a sua vida durante esse período de pandemia? O que tem sustentado a sua família? Ou quem tem sustentado a sua família? E a resposta é: Deus, Ele tem sustentado a nossa vida. Paulo estava preso, mas ele diz: as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo estava preso, não estava trabalhando, não tinha recurso do governo, Paulo não tinha auxílio emergencial. Mas Paulo, ele tinha convicção de que o Senhor Deus levantou a igreja de Filipos para que um homem, Epafrodito, levasse até Paulo aquilo que suprisse as suas necessidades. Porque Deus é aquele que sustenta as nossas vidas. Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe das nossas necessidades. E Deus tem feito isso através das orações. Através das orações. Às vezes vocês têm se perguntado: Senhor, o Senhor tem sido muito bom para comigo. Por que isso? Porque tem pessoas orando por você.
pessoas orando por você. Tem pessoas intercedendo, tem pessoas pedindo a Deus por você. Paulo diz, olha, eu tenho certeza da minha liberdade, por causa das súplicas de vocês, por causa das orações de vocês. Agostinho, teólogo do século IV, filósofo, teólogo, grande teólogo, ele se converteu ao cristianismo. Ele era um homem perverso, um homem que pensava coisas más mesmo, de verdade. Mas Agostinho, ele se converteu ao Senhor, claro, primeiro, por causa da obra do Espírito Santo de Deus, mas por causa também da intercessão e das orações da sua mãe. Precisamos crer na oração. Precisamos crer que o Senhor Deus, ele escuta as nossas orações. Paulo tinha convicção disso. Paulo tinha convicção. E se o Senhor é aquele que sustenta a nossa vida, se o Senhor é aquele que nos guarda, o que devemos fazer então? Orar ao Senhor. O que devemos fazer então? Ter esse momento de culto, momento de louvor e momento de oração ao Senhor. Precisamos levantar as nossas orações, as nossas súplicas ao Senhor. Precisamos orar. Segunda aplicação que nós tiramos desse texto é a certeza da salvação. Quanto de vocês tem certeza que você está salvo? Pastor, não é isso que as pessoas dizem? Eu estou salvo. Cristo me salvou. Mas quantos de vocês têm essa certeza da salvação? Paulo, ele tinha essa certeza. Ele diz, o morrer é lucro, porque se eu morrer, eu vou estar com Cristo. E claro, Paulo aqui, ele não está pensando em tirar a sua própria vida. Precisamos deixar isso bem claro. Paulo tem o desejo de partir, mas Paulo sabia o tempo determinado por Deus em que isso iria acontecer. Ele estava somente expressando o seu desejo porque ele sabia que se estivesse com Cristo, seria incomparavelmente melhor. Paulo, ele não estava disposto, claro, ele não ia fazer isso. Tirar a sua própria vida, ele não tem poder para isso. Somente Deus, ele pode fazer isso, porque ele tem o poder da vida, ele tem o dom da vida em suas mãos, tá certo? Então, Paulo, ele tinha convicção e certeza da sua salvação. Quanto de nós temos certeza da nossa salvação? Quanto de nós temos certeza que se um dia o Senhor Deus nos chamar, um dia se a gente partir desse mundo, se um dia os nossos olhos fecharem, quanto de vocês tem certeza que você estará com Cristo, que é incomparavelmente melhor? Quanto de vocês tem certeza da salvação de vocês? Quanto de nós? E esse texto mostra que o crente, ele tem certeza da sua salvação. Aquele que crê em Jesus de fato, não aquele que confessa com a boca tão somente, mas aquele que crê no seu coração que Jesus morreu e ressuscitou. Esse tem certeza de que um dia, quando ele partir, ele estará com Cristo. E não como alguns acreditam, que se a pessoa partir dessa vida, ela está num sono inconsciente. Pastor, mas não é isso? A gente não fica dormindo quando a gente morre, não. O crente não. Quem aceita Jesus como seu Salvador, não fica dormindo um sono inconsciente, esperando que Jesus voltar, então quando Jesus arrebatar a sua igreja. Não é isso que a palavra do Senhor ensina. O que dizer do homem que foi crucificado ao lado de Jesus? Um zombava de Jesus dizendo, salvou os outros e não salva a ti mesmo? Salva nós e desce da cruz. Mas o outro disse, Jesus, lembra de mim quando vieres no teu reino. Qual é a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é amanhã, não é daqui um mês, não é na volta de Jesus, na segunda volta de Jesus, mas hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por isso que Paulo diz agora, não amanhã, não daqui um mês, não daqui um ano,
mas agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor Jesus me dará. Não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Nós precisamos ter a certeza da salvação, e esse texto deixa claro. Nós temos essa certeza. A certeza de que um dia, se partirmos dessa vida, estaremos com Cristo. Agora precisamos crer nele. Precisamos entregar nossa vida a Jesus, para que tenhamos a certeza da salvação. Para que um dia estaremos com ele, no dia a qual ele tem determinado. Estaremos para sempre com ele, com o Senhor da glória. Última aplicação que tiramos desse texto. O viver para Cristo. Paulo diz, o viver é Cristo. Você tem vivido para Cristo? A sua vida engrandece a Cristo? A sua vida exalta Cristo? A sua vida glorifica a Cristo? A sua vida agrada a Deus? Precisamos viver para a glória de Deus. Precisamos viver uma vida que exalte a Cristo. Pastor, mas eu não sei pregar. Não precisa pregar para que você viva para Cristo. Eu não sei cantar, não precisa cantar para que você viva para Cristo. Aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, tem como viver para Cristo, uma vida que agrade a Deus, uma vida que agrade a Cristo. Paulo estava preso, mas ele diz, olhe, eu estou preso, mas as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o Evangelho. Paulo estava preso, mas ele diz, o viver é lucro, o viver é Cristo, porque se eu viver, eu vou estar fazendo a obra de Cristo. Ou seja, em toda e qualquer situação, eu vou estar em Cristo e vou fazer a vontade de Cristo. Agora, quanto de nós estamos fazendo a vontade de Cristo? Pastor, como é que eu faço a vontade de Cristo? Ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Esposa, ame o seu marido. Auxilie o seu marido. Assim você está vivendo em Cristo. Você é funcionário? Seja um bom funcionário. Você é um patrão? Seja um bom patrão. Seja um bom irmão, um bom amigo. Seja as pessoas sinceras, verdadeiras. Assim você está vivendo para Cristo. Assim você pode dizer, o meu viver é Cristo. Agora, se você não está vivendo dessa forma, você está se enganando. Porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. O viver é Cristo. O viver é Cristo. Amém? Vamos orar? Feche a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, aplique essa palavra no coração de cada vida aqui presente. A vida também que me escuta nessa noite. Senhor Deus, que de fato tenhamos essas convicções do apóstolo Paulo, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque se vivermos na carne, produziremos frutos de arrependimento. Mas se um dia partirmos dessa vida, estaremos com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Que nós possamos viver para o Senhor, seja pela vida, seja na morte. Que vivemos uma vida, ou que vivamos uma vida que agrade ao Senhor. Aplique essa palavra na nossa vida, para que sejamos não somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos receber a bênção do Senhor. Que a
graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e do nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês. Que o Senhor abençoe a sua vida e te dê uma ótima semana, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Sente só um minutinho, por gentileza. Primeiro, eu queria dar boas-vindas a vocês que nos... Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver, Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Deus prometeu o melhor pra mim e nele esperarei. Escudo e força ele será enquanto eu viver. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Se meu mundo se acabar e o sol não mais brilhar, o Deus que um dia me chamou será pra sempre será. Eu quero ouvir a igreja declarando isso bem alto. Será. Mais uma vez será.